Bom dia! Fala galera do Terceirão! Tudo bem? Saudades de vocês! Hoje nós vamos começar o caderno 4. Então vamos comentar o que tem no caderno 4. Então, matemática, setor A, nas aulas 23 e 24, que são as aulas que nós começaremos hoje, nós faremos o estudo do sinal de funções. Depois, nas aulas 25 e 26, seno e cosseno de um arco trigonométrico. Na aula 27, equações do tipo seno de x igual a k ou cosseno de x igual a k. Na aula 28, que é a última, outras relações trigonométricas. Então, nós temos apenas 6 aulas para o caderno 4. Vamos começar? Bom, página 179. Nós vamos começar com o estudo do sinal de funções. Item 1. Estudo do sinal de uma função. Estudar o sinal de uma função f significa determinar os valores de x para os quais sua lei f de x assume valores positivos, negativos ou nulos, ou seja, iguais a zero. Então, nós vamos analisar os gráficos das funções, onde nós temos os pontos exatamente sobre o eixo x, nós temos os valores onde a função assume um valor nulo, que são as raízes da função. Então, aqui nós temos como raízes menos 3, menos 1, 1 e 2. Para esses valores, a função é igual a zero. Quando ela está acima do eixo x, nós temos valores positivos. Quando o gráfico está acima do eixo, valores positivos. Acima do eixo x. Quando o gráfico está abaixo do eixo x, a função assume valores negativos. Por exemplo, seja f uma função de domínio R com o gráfico dado pela figura a seguir. Eu já fiz o comentário com vocês. Analisando o gráfico, temos que o estudo do sinal de f é dado por f de x é positiva no intervalo de menos 3 a menos 1. Então, menos 3 menor que x menor que menos 1. Ela é positiva. Nós temos também do menos 1 ao 1, ela é positiva. Menos 1 menor que x menor que 1. E ela é positiva também para valores maiores que 2, ou se o x é maior que 2. Agora, f de x é negativa quando? Quando nós temos o x menor que menos 3. O gráfico está aqui abaixo do eixo x. Função negativa. Onde mais ela é negativa? Entre o 1 e o 2. Ou se eu tenho o 1 menor que x menor que 2. Onde a função x é nula? Se o x é igual a menos 3, porque é uma das raízes, se o x é igual a menos 1, se o x é igual a 2, ou se o x é igual a 1 ou igual a 2. Então, f de x é nula para as suas 4 raízes. X igual a menos 3, x igual a menos 1, x igual a 1, x igual a 2. Agora, nós vamos ver detalhadamente como fazer o estudo. Vamos lá? Aqui. Resolução de inequações do primeiro grau ou do segundo grau pelo estudo do sinal. Se uma inequação é dada por f de x maior que zero ou f de x menor que zero, uma possível estratégia para resolvê-la é esboçar o gráfico da função e estudar o seu sinal. Eu vou mostrar detalhadamente como você vai esboçar o gráfico para o estudo do sinal. Por ora, isso só será possível se f de x for a lei de uma função afim ou quadrática. Então, função do primeiro ou do segundo grau.
Por exemplo, para resolver em reais, a inequação x² menos x menos 6 maior que zero. Basta fazer um esboço simplificado do gráfico da função de lei f de x igual x² menos x menos 6. Primeiro passo, como esboçar esse gráfico? Nós temos que descobrir quais são as raízes da função. Para descobrir quais são as raízes da função, nós vamos pegar x² menos x menos 6 igualar a zero. Nesse caso, é possível a resolução pela soma e produto ou pelo cálculo mental. Mesma coisa. Aqui a nossa soma é menos 1, ela fica 1. O produto é menos 6, certo? Aí você tem que pensar que números que você multiplica para obter menos 6 e que a soma deles é 1. Eu tenho menos 2 vezes 3, que fica menos 6. E menos 2 mais 3 fica 1. Então, nós descobrimos as duas raízes ou zeros da função. O x' é igual a menos 2, o x duas linhas é igual a 3. Você poderia também resolver através da fórmula de Bhaskara, só que demoraria um pouquinho mais. Então, aqui, eu tenho, como aqui é apenas maior que zero, a bolinha fica aberta. Quando for maior ou igual, menor ou igual, a bolinha fica colorida. Nós chamamos de bolinha fechada, combinado? Então, para maior e menor, bolinhas sem serem coloridas, que nós chamamos de bolinhas abertas. Então, nós temos uma bolinha aberta no menos 2, que é uma raiz, uma bolinha aberta no 3, que é a outra raiz. Analisando agora o coeficiente A. Aqui nós temos x², certo? Nosso A é positivo. Então, a concavidade da parábola é voltada para cima. Nós traçamos o eixo horizontal, o eixo X, marcamos as duas raízes com bolinhas abertas e esboçamos o gráfico da nossa função, que é uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tudo que está acima do eixo X, positivo. Tudo que está abaixo do eixo X, negativo. Se está acima do eixo X, positivo. Agora, eu quero maior que zero. Maior que zero, gente, é onde a função é positiva, antes do menos 2 e depois do menos 3. Como eu quero f de x maior que zero, que vem lá do começo do enunciado, eu tenho se o x for menor que menos 2 ou se o x for maior que menos 3. O conjunto da solução é: aqui nós temos um colchete invertido, porque vem do infinito negativo até o menos 2. Colchete invertido também. O colchete invertido, ele representa intervalos abertos. No infinito é sempre um intervalo aberto. E quando você tem a bolinha sem ser preenchida, é um intervalo aberto. Então, nós temos do menos infinito ao menos 2, unido do 3 ao mais infinito. Só que no 3 e no mais infinito, nós temos colchetes invertidos, indicando que são intervalos abertos. Intervalo aberto no 3. E o infinito sempre também é um intervalo aberto. Agora, nós vamos para o item 3. Inequações dadas pelo produto ou quociente de expressões polinomiais. Considere uma inequação do tipo: eu tenho a função f de x, que multiplica a função g de x, todas divididas pela função h de x, e elas precisam ser maiores que zero. A ser resolvida em reais, nas quais as leis f de x, g de x e h de x são expressões polinomiais. Como nós vamos resolver isso? Bom, para resolvê-la, basta estudar individualmente, uma por uma, o sinal das funções f, g e h, e em seguida determinar o sinal de f de x vezes g de x por h de x, pela regra de sinais da multiplicação e da divisão. Regra de sinal da multiplicação:
e da divisão, as regras são as mesmas. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tomando cuidado de excluir do conjunto solução todas as partes das raízes da função h. Por que nós temos que excluir as raízes da função h? Quando h de x é igual a zero, nós teremos um denominador zero. E sabemos que não existe o quê? Divisão por zero. Por exemplo, considerando a inequação x menos 1 vezes 4 menos x sobre x mais 3, menor ou igual a zero. Como tem o tracinho de igual aqui, nossos intervalos são fechados, por isso as bolinhas são coloridas, certo? A ser resolvida em reais. Como as expressões x menos 1, 4 menos x e x mais 3 são polinomiais do primeiro grau, podemos estudar o sinal de cada uma delas pelo esboço simplificado de cada gráfico. Sim, você vai fazer um por um. Vamos lá, primeiro passo. X menos 1 igual a zero para descobrir a raiz. X é igual a 1. Então, aqui a bolinha colorida no 1. O x é positivo, então nossa função tem essa inclinação, porque ela é uma função crescente. Aqui fica positivo porque é acima do eixo x. Aqui fica negativo porque é abaixo do eixo x, ok? Agora, a segunda função, 4 menos x igual a zero. Estamos descobrindo qual é a raiz. Fica menos x igual a menos 4, multiplica por menos 1. Fica x igual a 4. Então, aqui, como nós temos menor ou igual, aqui a bolinha é fechada no 4, preenchida. Perceberam que o x aqui é negativo? Então, a inclinação é desse lado, é a inclinação da função decrescente. Aqui, acima do eixo x, positivo. Aqui, abaixo do eixo x, valores negativos. Agora, nós vamos fazer o estudo do x mais 3. Lembrando que o x mais 3, ele é o quê? Denominador, certo? O que acontece? X mais 3 é denominador. Se ele é denominador, ele não pode ser igual a zero. Então, x mais 3 tem que ser diferente de zero. Então, o x tem que ser diferente de menos 3. Então, aqui no menos 3, a bolinha é aberta, certo? X é positivo, correto? Então, nós temos essa inclinação da função crescente, acima do eixo x positivo, abaixo negativo. Agora, nós vamos fazer esse estudo em um quadro. Os sinais de x menos 1, depois os sinais de 4 menos x, depois os sinais de x mais 3. Primeiro, quais são as raízes que nós temos? 1, 4 e menos 3. Nós vamos colocar no nosso quadro em ordem crescente, da menor para a maior. Menos 3, eu marquei menos 3 aqui em todas. Depois o 1 e o 4. Lembrando que o menos 3 é uma bolinha aberta, no 1 e no 4 são bolinhas fechadas, certo? Analisem comigo o sinal do x menos 1, que está aqui. À frente do 1, positivo. Antes do 1, negativo. É o que nós vamos colocar aqui. Observem, nós temos o 1. Tudo que está à frente do 1 é positivo. Tudo que está antes do 1, negativo. Agora, o estudo do sinal de 4 menos x. O estudo do sinal de 4 menos x está aqui. Tudo que está à frente do 4 é negativo. E tudo que está antes do 4, positivo. Vamos lá? Aqui. Nós temos o 4. À frente do 4, negativo. Tudo que vem antes do 4, positivo. Nós faremos o mesmo para o x mais 3. Nós sabemos que o 3 está aqui. Desculpa, o menos 3. Tudo que está à frente do menos 3, que aqui ó, é o nosso menos 3, à frente do menos 3, positivo. E antes do menos 3, negativo. Dá trabalho fazer o quadro? Sim, mas é extremamente necessário. O que nós temos que fazer agora? Regra de sinal. A regra da multiplicação e da divisão. Então, nós temos menos com mais, fica o quê? Menos com menos, mais. Menos com mais, mais. Desculpa, menos com mais, menos.
Com mais, menos. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Com mais, menos. Então, nós temos, aqui ficou positivo, negativo, positivo, negativo. Então, você sabe que menos com menos é mais. Com mais, continua mais. Mais com mais é mais, com menos aqui fica menos. Como aqui todos são positivos, aqui só pode ser positivo. Mais com mais é mais, com esse menos fica menos. Do nosso exercício, lá do começo, aqui, nós queremos menores ou iguais a zero. Nós queremos os negativos, certo? Onde estão os negativos? Onde nós temos o sinalzinho de menos. Então, nós temos esses dois intervalos. Então, o conjunto solução é x pertence aos reais, tá o quê? Do menos 3 ao 1, sendo que no menos 3 o intervalo é aberto, não tem o tracinho igual. Menos 3 menor que x menor ou igual a 1. Por que pode ser igual a 1? Porque nós sabemos que no 1 é um intervalo fechado. Ou nós temos a outra parte que pode ser negativa, que são os valores de x maiores ou iguais a 4. Por que iguais a 4? Porque no 4 também é um intervalo fechado, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos treinar agora. Página 180, exercício número 1. Na figura a seguir estão representadas, no plano cartesiano, duas funções. Y igual a f de x, que é essa mais forte, e y igual a g de x, que é essa com um tonzinho mais fraco. Na apostila de vocês, elas estão representadas pela cor vermelha e verde, certo? Aqui eu fiz uma cópia para poder apresentar melhor para vocês. Ambas definidas no intervalo de 0 a 7. Aqui, ó, recordando, intervalo aberto no 0, porque é um colchete invertido, ó, intervalo aberto no 7, no 0, intervalo aberto no 7, tá? Então, nós temos dois intervalos abertos, um no 0, o outro no 7. Nós precisamos encontrar E. Seja E o conjunto de números reais definido por E é x que pertence aos reais, tá o quê? Eu quero f de x vezes g de x maior que zero. Então, é correto afirmar que... Vamos fazer o estudo dos sinais. Analisem comigo aqui. A primeira função, ela é positiva no intervalo de 0 a 2. A segunda função também está positiva no intervalo de 0 a 2, porque nesse intervalo de 0 a 2, as duas estão acima do eixo x. No intervalo de 2 a 4, a primeira função é positiva, já a segunda é negativa, porque está abaixo do eixo x. No intervalo de 4 a 6, nós temos as duas negativas, certo? De 4 a 5, aqui nós temos que essa é negativa, do 5 ao 6 também é negativa, tá bom? Continuando, o que nós temos do 6 ao 7? Uma é positiva e do 6 ao 7 a outra é negativa. O que nós estamos procurando aqui? Nós estamos procurando onde fica maior que zero, onde eu tenho valores o quê? Positivos, tá? Só deixa eu acrescentar aqui. Aqui nós temos as duas negativas. Essa é negativa porque ambas estão abaixo do eixo x. Vamos lá. Mais com mais, essa parte é mais. Mais com mais, essa parte também é mais. Mais com menos, menos. Então, essa parte é negativa, ela não interessa para a gente. Menos com menos, mais. Essa parte é positiva. Menos com menos, mais. Então, essa parte do 4 ao 6 é positiva. Mais com menos, menos. Essa parte não interessa porque é negativa. Nós estamos procurando maior que zero. Então, onde é maior que zero? Do 0 ao 2 e do 4 ao 6. Lembrando que no 0 nós temos aqui um intervalo aberto.
No 2 também vai ser aberto, porque nós queremos maior que zero. Nós não podemos acrescentar nenhuma raiz. Não podemos acrescentar o 2, porque é só maior que zero. Não podemos acrescentar o 4, não podemos acrescentar o 6. Eles só seriam acrescentados se aqui tivesse o tracinho de igual. Então, qual é a nossa resposta? X pertence aos reais, está o quê? 0 é menor que x, que é menor que 2, que é o primeiro intervalo aqui. Unido ao x que pertence aos reais, está o que eu tenho? 4 menor que x, menor que 6. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Por hoje é só. Na próxima aula, eu volto, com mais exercícios. Vocês já podem tentar resolvê-los, tá bom? É com vocês. E qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me chamar no privado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!